Semana passada nós aprendemos com a palavra de Deus, que o povo falou, que não havia esperança, pois eles continuariam, com o seu malvado coração. E eu falei na semana passada, dentro da palavra das Escrituras, da importância da gente guardar o nosso coração e do nosso coração ser as saídas da vida e da gente ter o nosso coração purificado, santificado na palavra de Deus e não a gente seguir o coração, porque muitas das vezes o coração é malvado mesmo, ou seja, o coração muitas das vezes é enganoso, sabe enganar, mas a gente não tem que andar segundo os sentimentos nem segundo o coração, a gente tem que andar segundo o que a Bíblia nos ensina, segundo a razão da palavra de quem? De Deus, e ter o coração disposto a mudar diante do Senhor, quando Deus nos direcionar dentro da palavra e dentro das Sagradas Escrituras. Então nós vamos continuar o estudo da palavra de Deus aí em Jeremias, no capítulo de número 18, no versículo de número 12, que foi onde a gente parou na semana passada, e diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então aqui vem um ensinamento para a gente do que não fazer. A gente tem que se preocupar em cumprir a palavra de Deus e deixar Deus trabalhar e mudar o nosso coração, para que a gente esteja apto e preparado para fazer a obra de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, em meio à nossa família. E continua aí dizendo, versículo 13: portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Versículo 14: porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas e frias e correntes? Então aqui Deus estava falando, que o povo tinha feito algo mal diante dele. Por quê? Porque Jeremias foi para pregar a palavra e as pessoas não aceitaram a palavra de quem? De Deus. Quantas pessoas não estão assim, irmãos? A palavra está sendo pregada, anunciada, e as pessoas não estão o quê? Dando crédito e não estão aceitando a verdade. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos profetas de Deus precisarão se levantar para anunciar a verdade, para que as pessoas deem crédito e entendam que a volta de Jesus está muito o quê? Muito próxima. Quantas palavras vão ser necessárias ser pregadas para que as pessoas tirem a maldade do coração? Quantas mais palavras, quantas mais formas de se anunciar a palavra de Deus, vão ser feitas para que as pessoas entendam que o caminho é Jesus, o que? Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos ser pessoas assim tão ignorantes, espiritualmente falando, de deixarmos de dar atenção e ouvidos àquilo que Deus nos tem o que? Falado, aquilo que Deus nos tem o que? Ensinado. Quantas pessoas que não ganham a sua família para Jesus porque elas não dão atenção à palavra de Deus, principalmente como Deus cobra dela o que? Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança o que? Nas falas. Tem muita gente, irmãos, que perde o casamento ou perde a família para o mundo ou para as práticas do mundo ou até para o mal, porque elas não entendem a importância de obedecerem a palavra do Senhor. Elas não compreendem que se Deus direciona algo a elas, é porque Deus quer o que? O bem daquela pessoa. Deus quer aquela pessoa o que? Transformada. Deus quer aquela pessoa o que? Liberta. Deus quer aquela pessoa sendo salva e sendo o que? Alcançada. Só que tem gente que não entende. Tem gente que vive debaixo de uma ignorância o que? Espiritual. E Deus fala com ela da palavra, fala com ela do conserto, fala com ela para mudar os comportamentos, as falas, porque daquele jeito ela não vai ganhar a família dela para Jesus, naquela condição, com aquele mau testemunho, ela não vai ver as pessoas se converterem, e ela não muda, ela tenta ficar com o malvado o quê? Coração.
ela intenta ainda ficar em desobediência à palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão assim, tapando os ouvidos à palavra, Deus insistindo com elas, falando para elas de conserto, de aliança, de compromisso, e as pessoas não estão nem ligando. Ou tem gente que muitas das vezes não dá nem atenção, e tem gente que muitas das vezes não dá crédito, perde o tempo essa pessoa que Deus está insistindo com ela, e ela não ouve a Deus, ela está perdendo o seu tempo, né? Ela está perdendo as bênçãos mais preciosas, tanto as bênçãos terrenas, mas inclusive as bênçãos espirituais. Como é que ela vai ali um dia, irmãos, poder chegar à vida eterna e poder morar eternamente com Deus, se nem aqui ela não quer obedecer às Escrituras? Como é que ela vai morar um dia na casa que é a casa de Deus, se nem aqui o quê? Lá nos céus ela não quer obedecer a palavra de quem? De Deus. Como é que um dia ela vai poder habitar lá, irmãos, num lugar de paz, de tranquilidade, de salvação, se nem aqui ela não tem buscado o quê? Salvação. Se nem aqui ela não tem buscado compromisso. Se nem aqui ela não tem querido o quê? Uma vida com Deus. É que ela morar eternamente lá na vida eterna. Mas como assim? Ela quer viver eternamente lá com Deus, quer entrar num lugar de paz, de salvação, mas nem aqui ela não tem buscado paz. Talvez muitas das vezes aqui, terrenamente, ela tem buscado viver debaixo de contenda, de briga, de confusão, de discórdia, de desunião. Se nem aqui ela tem buscado paz, como que ela quer morar num lugar de paz, num lugar de vida eterna, num lugar, de descanso, se nem aqui na terra ela não tem buscado descansar o coração em Deus, cumprir o que Deus tem proposto o quê? A ela. Nós temos que permanecer vigilantes, irmãos, e analisarmos, cabe ao homem ou à mulher, cada um analisar-se a si mesmo e ver se a sua vida ou a nossa vida está pautada, está de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. Por quê? Por que as coisas não estão acontecendo? Cabe você o quê? Analisar a sua vida espiritual, analisar o teu comportamento dentro da palavra, das Escrituras, o teu proceder diariamente. Cabe a você analisar os teus procedimentos, os teus comportamentos dentro de casa, para com a família, para quem é casado, o teu comportamento com o seu cônjuge, para quem é pai e mãe, os teus comportamentos com os teus filhos. Cabe a você analisar e ver, não, eu estou procedendo, eu estou andando de acordo com a palavra, eu estou seguindo aquilo que as Escrituras me ensinam, eu estou fazendo conforme que Deus tem me falado, ou não? Eu tenho vivido o que as Escrituras têm me ensinado ou não? Irmãos, aqui em Jeremias capítulo 18, aqui no versículo de número 13, deixa bem claro, diz assim, portanto assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Como se tivesse mandado perguntar, olha, pergunta lá para todo mundo lá, quem está prestando atenção, quem está ouvindo, Aí diz assim, coisa muito horrenda fez a virgem de Israel, ou seja, coisa terrível de desobedecer a quem? A Deus, de não querer ali o que? O que Deus ofereceu, que é o conserto, a aliança. Quantas pessoas estão assim, irmãos, fazendo coisas horríveis diante de quem? De Deus. E Deus chama elas ao conserto e ao arrependimento, mas elas não querem. E vivem fazendo coisas horríveis diante de quem? De Deus. Mesmo sendo conhecedoras da palavra, mesmo sendo conhecedoras da verdade, mesmo sendo conhecedoras das sagradas Escrituras. E andam por aí fazendo coisas horríveis diante de quem? De Deus. Aquelas coisas até de arrepiar o cabelo. Muita gente desobediente, irmãos. Muita gente insensível à palavra. Muita gente, hoje em dia, nos nossos tempos de hoje, sem temor, sem respeito àquilo que diz as Escrituras, sem respeitar aquilo que é certo. E, irmãos, sendo oprimidas pelo mal, por causa do quê? Da desobediência. Sendo oprimidas, por sentimentos malignos, sentimentos ruins, por causa de quê? Por causa de desobediência. Quantas pessoas assim, irmãos, estão fora da palavra,
fora das Escrituras, desviados do caminho, mesmo sabendo aquilo que é o que? Certo, fazendo tudo o que é o que? Errado, fazendo tudo o que desagrada a quem? A Deus, fora dos planos de Deus. Então essas pessoas, muitas vezes estão perdidas, estão enganadas pelo mal. Nós temos que anunciar para elas, irmãos, o conserto. Pastora, mas não quer consertar, não quer mudar. Mas você não pode parar o quê? De pregar, de anunciar para ela a verdade, porque ela tem ali que saber que aquela condição do que ela está vivendo e fazendo não está de acordo com a palavra de quem? De Deus, e que precisa haver um conserto, um arrependimento. Ela precisa querer ter uma nova vida para com quem? Com Deus. Ela precisa ter um coração novo, não um coração malvado. Um coração novo, não um coração cheio de trauma, de ressentimento, de mágoa, de ódio, de raiva. Um coração novo, coração regenerado na palavra, dentro das Escrituras. Talvez são as pessoas da sua própria família, seus descendentes, que estão nessa condição. Para eles você precisa pregar a palavra, pregar a verdade, para que eles venham a aceitar o conselho e a aliança, para que haja o quê? Para que haja um levantar a pessoa da sua casa, da sua família, para ser um vaso o quê? Um vaso de honra. Para que ele e ela se tornem um cumpridor da palavra. Para que ele e ela tenham temor das Escrituras. Para que ele ou ela queiram um conserto verdadeiro para com Deus, irmãos. E aqui Deus falando, olha que coisa horrenda, horrível, coisa ali, fora, que o povo estava fazendo. Mesmo Jeremias pregando, eles não ouviam, estavam debaixo de desobediência. Aí continua dizendo, versículo 14: porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas e frias e correntes? Versículo 15: contudo meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-os tropeçar os seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Olha, versículo 16: para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Então Deus falando que o povo estava fazendo escolhas o quê? Erradas, se esquecendo de quem? De Deus. Não é diferente da nossa geração, irmãos, aonde as pessoas continuam fazendo coisas que desagradam a quem? A Deus, e se esquecem de Deus, se esquecem daquilo que tem sido o quê? Ensinadas. Quantas pessoas, irmãos, estão se esquecendo das palavras que estão sendo o quê? Pregadas? Quantas pessoas estão se esquecendo da casa de quem? De Deus, dos ensinamentos talvez que elas tiveram desde criança, daquilo que é certo, daquilo que é o quê? Errado, estão com a cabeça totalmente o quê? Virada. Quantas pessoas, irmãos, desobedientes àquilo que as Escrituras o quê? Ensinam, e fazendo coisas más diante do Senhor, tendo comportamentos de maldade, fazendo mal para si mesmo, mas também fazendo mal ao próximo, fazendo mal a outras o quê? Pessoas, porque quando a pessoa não quer cumprir a palavra, ela faz mal para si, mas ela faz mal também para quem está à volta dela, Ela faz o mal também para as pessoas à sua volta, porque se ela não cumpre a palavra, ela não anda segundo o que Deus ensina, ela também não vai estar fazendo bem para ninguém à volta, o quê? A volta dela não sabe fazer o bem nem para ela mesma. Como é que ela vai fazer o bem para os outros? Ela não está fazendo bem nem para a alma dela, como é que ela vai fazer bem para a alma dos outros? E muita gente nessa condição, fazendo mal para si e fazendo mal para outras o quê? Pessoas, fora da palavra, fora da verdade, fora daquilo que ensina as Escrituras.
enganando a si mesmo. Quantas pessoas não estão sendo mal com as pessoas da sua própria família? Estão usando de maldade com as pessoas da sua própria o quê? Da sua própria casa. Quando elas desobedecem a quem? A Deus. Por quê? Elas geram dentro de casa contenda, elas geram dentro de casa confusão, elas geram dentro de casa desunião, elas geram dentro de casa discórdia. Tem gente que gera dentro da casa dela mentira, falsidade, engano. Tem gente que gera dentro de casa, irmãos, tudo aquilo que está fora da palavra de quem? De Deus. E está destruindo o seu lar, está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua família. Um ambiente que muitas das vezes antes havia amor, paz e união, agora é um ambiente onde há contenda, confusão, discórdia e divisão. Porque toda vez que a pessoa não quer obedecer à palavra, ela está fazendo mal para si e mal para as pessoas da sua volta. Todas as vezes que a pessoa não quer andar segundo as Escrituras, ela vai estar andando debaixo de maldade, irmãos. E aqui Deus falando: olha, Jeremias, olha o povo lá, não entendo o que? De maldade. Jeremias foi, pregou, o povo não deu atenção, irmãos. A palavra foi pregada, a pessoa não escutava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Assim como muitas pessoas que talvez estão na casa de Deus, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Não vê mudança, não vê transformação, não vê regeneração, não vê mudança de comportamento, de palavra, de atitude. Continua da mesma forma, agindo do mesmo jeito, como se nem tivesse sido ensinada, nem como se não tivesse nem sido pregado para ela a palavra é verdade. Não, irmãos, abra a tua mente, tira o entendimento errado, sai daquilo que o diabo quer, deixa o comportamento atrasado, está fora da palavra de Deus, deixa o caminho da desobediência, volte o teu coração à palavra, volte o teu coração a obedecer às Escrituras, os ensinos. Irmãos, aqui é um despertar para a pessoa, para a família, né? Aqui ainda fala, olha, o que eles estavam querendo fazer? Versículo 16: para fazerem da sua terra um espanto, uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Ou seja, a pessoa vai olhar e falar: nossa, mas que terra destruída, que povo acabado. O que aconteceu com esse povo? Imagina, irmãos, os outros povos passaram e falaram: nossa, mas que povo, acabou com tudo. Perdeu o quê? Perdeu tudo, destruiu com tudo. Toda pessoa que anda em desobediência, irmãos, vai acabar se destruindo, vai destruir até aquilo que Deus deu para o quê? Para ela. Imagina, a pessoa está falando: acabou tudo, acabou o casamento, acabou a família, acabou os filhos, foi todo mundo embora, acabou com tudo. É o cenário de quem começou a desobedecer a quem? A Deus. Quem começou a levar uma vida fora da palavra de quem? De Deus. Quem escolheu o caminho da desobediência? Quem escolheu o caminho do Senhor. Ainda diz, olha, versículo de número 17, para nós encerrarmos: como o vento oriental, os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Aqui é o próprio Deus falando, irmãos. Se a pessoa não quiser andar com Deus, ela não quiser um conserto em vida, no dia da perdição dela, o que Deus vai fazer? Deus vai virar o quê? As costas. Por quê? Por que Deus vai virar as costas? Porque Deus não vai poder fazer nada por ela, irmãos. Porque o que Deus pode fazer, Ele já está o quê? Fazendo. O que Jesus podia fazer por alguém? Jesus já fez. Ele foi morrer na cruz, pagar um alto preço, morrer no nosso lugar, para fazer a expiação de pecados. O que Jesus podia fazer por nós, Ele já fez e já tem feito. O que Deus podia fazer por nós, Ele já fez, já tem feito. Ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer, verter cada gota de sangue no nosso lugar, no lugar da nossa família. Desde que nós venhamos receber
Ele na condição de Senhor e Salvador das nossas o quê? Das nossas vidas. Desde que a gente venha andar segundo a palavra, ser um praticante da palavra, da verdade, e até o último dia da nossa vida aqui terrena, irmãos, a gente venha viver para Cristo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, seguindo no caminho que retiro, o caminho reto, seguindo ali, ouvindo sempre a voz de quem? De Deus, né? Se houver tropeço, houver quebras no meio do caminho, você se levante e continua seguindo a palavra. Ah, errou, né? Falhou em algo, você se conserta, pede perdão e continua seguindo a palavra. Isso até o último dia da sua quê? Da sua vida. Isso até o último dia, do nosso último fôlego de vida aqui na terra. Até Jesus voltar. Nós precisamos permanecer firmes e firmes na palavra. E a gente tem que ensinar isso para a nossa família? Temos. A gente tem que pregar a verdade à nossa casa? Temos, irmãos. Parar de brincar com a vida espiritual? Sim. Deixar ali as práticas que estão em desacordo com a palavra? Sim. Alertar a nossa casa? Sim. Pregar Jesus àqueles que são nossos? Sim. Ganhar almas para o reino? Sim. Anunciar a verdade às pessoas? Sim. Isso enquanto há tempo, irmãos. Porque toda pessoa que não quiser conserto, não quiser aliança, não tiver arrependimento no coração, não parar de fazer aquilo que desagrada a Deus, não parar de errar, não parar de pecar, irmãos, e consertar com Deus de verdade, no dia da perdição dela, Deus vai virar as costas para ela. Vai deixar ela seguir o caminho que ela mesma escolheu. Deus não vai poder fazer nada para ela. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a verdade que anunciada. Deus tem compromisso com aquilo que diz as Escrituras. Por isso nós temos que pregar Jesus, falar da palavra às pessoas da nossa casa, da nossa família, para que haja conserto e conversão verdadeira, para que o plano de salvação, as pessoas da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, a nossa parentela, recebam Jesus na condição de Senhor e Salvador, seja gerado no coração deles ou delas o arrependimento e com conselho, que eles venham levar uma vida verdadeira também para com Deus. Amém? Povo de Deus, nosso papel é orar, interceder, dar bom testemunho, pregar, ensinar a verdade. E para aqueles que ainda têm uma autoridade maior, né? Educar, ensinar, corrigir, né? Até a pessoa escolher o caminho que certo e tomar a decisão que certa, para que a nossa família, que um dia talvez foi um vaso rachado, quebrado pela vida, né? Se torne um vaso de honra para o uso do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra, pela Sagrada Escrituras. Guarda o seu coração, transformando aí